Brasil, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo são o epicentro da pandemia. No começo, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas assumiram o compromisso de tomar medidas baseadas na ciência. Só que, recentemente, o governador flexibilizou o isolamento com a chamada retomada consciente, justamente com a curva do número de casos em ascensão. A gente vai falar sobre a responsabilidade dos governos, a responsabilidade das empresas, com o Caio Magri, ele que é diretor-presidente do Instituto Etos. Oi, Caio, bom dia. Oi, Marilu. Oi, todos os ouvintes e espectadores da Rádio Brasil Atual. Bom, Caio, vamos falar aqui sobre a responsabilização, né, dos governos. A gente leu um artigo seu, né, na sua coluna no UOL, um alerta para um genocídio em marcha. Você citou, inclusive, a publicação sobre a responsabilidade pelas mortes evitáveis, né, por Covid-19, que foi assinada aí pelo IDEC, Oxfam Brasil, SBPC, Instituto Etos, Anistia Internacional, ABI, bom, entre tantas organizações. Eu queria que você falasse sobre essa responsabilidade, né, ou irresponsabilidade dos governos e das empresas neste momento, onde a curva ainda está ascendente. Pois é, Marilu, a gente tem nesse momento é muito importante a gente ter claro que a responsabilização da sociedade, dos governos, das instituições sobre os impactos da pandemia são enormes. Todos nós temos responsabilidades nesse momento, sejam responsabilidades jurídicas, responsabilidades políticas, responsabilidades sociais. Nesse caso específico do alerta, e é um movimento que o Etos está participando com bastante força, o que a gente quer chamar a atenção é de que, sim, buscaremos evidências, provas que responsabilizem os governantes que não estiverem adotando todas as medidas necessárias preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, pelas autoridades sanitárias do país, para que a gente possa reduzir os impactos, garantir a vida e reduzir os impactos da pandemia. O que significa evitar mortes. Reduzir o impacto da pandemia é simplesmente isso, é evitar mortes. A gente tem hoje uma possibilidade de escalada ainda enorme no Brasil. E eu quero deixar claro aqui que, no nosso modo de entender, a responsabilidade maior e concreta é do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem se mostrado omisso, tem se mostrado desconstrutivo das políticas necessárias, tem se mostrado sabotando as medidas necessárias. Onde é que já se viu que nós temos 3 ministros da saúde em 4 meses, 5 meses, né? Para, quando era necessário, articular diálogos com os governadores, com os prefeitos, com a sociedade, com os órgãos de pesquisa para poder atuar de uma maneira efetiva. Hoje, o Ministério Público Federal está entrando com uma ação para questionar o uso do orçamento e dos recursos no combate à pandemia. O que o Ministério Público Federal diz é o seguinte: não estão sendo usados os recursos necessários e disponíveis. Não é que você tem que inventar, né, novos recursos. Eles estão disponíveis. Os recursos não estão sendo utilizados pelo governo federal. Portanto, nesse momento, a crise, a escalada e o recorde que o Brasil vai bater de mortes da pandemia global do coronavírus, da Covid-19, é responsabilidade do governo Bolsonaro de uma maneira muito clara. Agora, como é que nós podemos avançar para que isso se transforme efetivamente em algo que seja, por exemplo, uma ação judicial, né? Um processo de responsabilização civil, criminal e política. Né? A política é o impeachment. A política é a saída do cargo. Agora, existem responsabilidades civis e criminais que estão previstas na Constituição. Essa é a nossa perspectiva com relação a essa pauta. Agora, já existe no Congresso exatamente projetos nesse sentido, de responsabilidade, de crime de responsabilidade em relação ao presidente Bolsonaro, né? Exatamente, porque você tem, na Constituição já existe um espaço de interpretação jurídica para isso, né? A principal responsabilidade dos governantes pela Constituição brasileira é zelar pela vida e garantir a harmonia, a democracia e que a sociedade consiga evoluir. Essa é a questão central. Agora,
O senador Fábio Cantarato está com um projeto de lei no Senado para poder agilizar esse processo de responsabilização das autoridades. E você falou muito bem. Acho que a gente precisa olhar também para as responsabilidades do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas, que se tiveram até agora posições bastante importantes de isolamento social e de redução do impacto da pandemia na cidade de São Paulo e no Estado, não é momento de flexibilizar absolutamente nada. Ao contrário, né, a Universidade de Colômbia demonstrou que 2 semanas antecipadas nas medidas que o governo americano não tomou, que o Trump não tomou, teriam poupado 36 mil vidas num total de 100 mil mortes. Ou seja, quase 40% de todas as pessoas que morreram nos Estados Unidos não morreriam, teriam suas mortes evitadas se 2 semanas antes do que começou as medidas fossem tomadas. Então, o que significaria, por exemplo, se a gente tivesse feito o lockdown? Eu sei que o lockdown numa cidade como São Paulo é complexo, mas certamente nós teríamos evitado milhares de mortes se a gente tivesse tomado essa atitude antes. Primeiro, isso a gente teria garantido. Segundo, a gente teria reduzido o impacto sobre o sistema, portanto, deixar o sistema de saúde um pouco mais capaz de atender a todos e a retomada das questões econômicas com mais rapidez. Então, é absolutamente incompreensível de que os governos pensem que a economia pode rodar se a gente não resolver o que a gente tem pela frente com a pandemia. Exatamente, você está tocando num ponto-chave, né, Caio? Quanto mais se demora a ter esse lockdown, mais vai ser demorada a retomada da economia. Isso aí realmente é bastante importante. É evidente. Exatamente. Agora, as empresas, por exemplo, a gente sabe que o Instituto Ethos tem uma representatividade importante em relação às empresas do Brasil, e a gente sabe também que muitas empresas estão pressionando os governos justamente no sentido contrário. Então, o Instituto Ethos tem um posicionamento. Agora, essas empresas, e aí a gente coloca também a nossa elite brasileira, né, Caio, que vê, enfim, a retomada, né, do trabalho, né, para que os outros trabalhem para eles, né, como urgente. Enfim, por isso que são contra o lockdown. Como é que você vê também a responsabilidade dessas empresas? Bom, nós temos nos posicionado, como você disse, claramente. Temos convocado as empresas associadas do Ethos para que deem atenção específica a isso. Por exemplo, o Movimento Não Demita tem um grupo enorme de empresas associadas do Ethos. Talvez o maior grupo de empresas associadas ao Ethos que esteja no Não Demita sejam de empresas associadas ao Ethos. Então, nesse momento, a garantia dos empregos e da vida é absolutamente fundamental. Nós não estamos percebendo, nas empresas associadas ao Ethos, um movimento de pressão sobre a abertura antes da hora. O que se propõe é que se discuta as formas como isso vai acontecer, que se reflita sobre quais são os passos necessários para serem dados, as precauções, as medidas, mas as entidades, especialmente as entidades empresariais, corporativas e representativas, as federações de indústrias, as federações de comércio, têm feito essa pressão de uma maneira absolutamente irresponsável, porque nós não retomaremos condições econômicas sustentáveis. E é necessário resolver isso primeiro. Então, a gente tem feito apelos, temos, por exemplo, também relatado ao mesmo tempo funcionamento, ninguém está dizendo para parar. Desculpa que congelou um pouquinho, mas a gente retoma aqui. Você falou que essas empresas estão tendo atitudes irresponsáveis, só retoma. Essas entidades empresariais estão tendo atitudes irresponsáveis. Aquele grupo que atravessou com o Bolsonaro a Praça dos Três Poderes para pressionar o Supremo Tribunal Federal é absolutamente inconstitucional, absurdo. Ele mereciam punições ali. Agora, existe um grupo muito importante também de empresas que tem praticado boas iniciativas nesse momento, garantindo os empregos, promovendo o teletrabalho de uma maneira eficiente, mantendo as pessoas num ambiente de saúde familiar, né, e apoiando isso, além das doações e apoios financeiros ao combate à pandemia. Então, existem 2 tipos de empresas nesse momento.
aquelas que querem, de uma maneira irracional e irresponsável, retomar a economia, e não vai retomar em condições sustentáveis, possíveis, se a gente não resolver as questões de saúde, e um grupo que está se preparando de uma maneira consciente para essa retomada. Agora, Caio, como é que você acompanhou aquela declaração, né, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizendo, né, vamos aproveitar a pandemia, vamos passar boiada, enfim, claramente falando sobre exploração aí, enfim, na Amazônia, em diversas áreas. E a gente percebeu o movimento de várias associações, vários sindicatos patronais, dando apoio a essa fala do ministro. Como é que você vê a posição também dessas empresas? Inclusive, algumas empresas que fazem parte daquelas associações se pronunciaram dizendo que não concordavam, apesar de participar da associação, não concordavam com aquilo. Quer dizer, acabou manchando muitas empresas, né, o nome de muitas empresas, por estar nessas associações, que inclusive de um número assim, enorme. Né? Te espantou também esse apoio? E como é que você vê essas empresas que não pensam isso, mas estão associadas a essas entidades? Então, nós fizemos uma nota imediatamente, né, questionando o papel das entidades empresariais naquele momento. É importante dizer que ali o que se está gestando é todo o arcabouço legal da desconstrução das políticas ambientais no Brasil. Né? As políticas ambientais, os seus mecanismos de comando e controle, isso é importante lembrar. Ao mesmo tempo, você teve a hora da verdade chega para todo mundo, né, Marilu? Está chegando a hora da verdade para essas entidades que não representam, na verdade, as principais empresas do seu segmento. Porque elas reagiram, as principais empresas do setor do agronegócio, do setor de cosméticos, da indústria, reagiram de maneira muito clara. Primeiro, não foram consultadas, não concordam com o posicionamento, e algumas delas, inclusive, declarando se desligar, se desassociar dessas entidades. Uma atitude bastante importante e positiva dessas empresas. Nesse momento, o Ethos está dialogando com todas as empresas associadas nossas, que também são associadas dessas entidades, fazendo uma pergunta básica: qual é a visão de vocês sobre isso? Qual é a visão que você tem dos princípios de responsabilidade social empresarial e essa posição? E a gente quer dialogar sobre isso. As respostas têm sido muito positivas e a gente tem exemplos fortes de empresas que romperam. A ABPEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene e Beleza, teve que fazer uma nota de retratação, de pedido de desculpas, porque não foi autorizada pelo seu conselho, portanto, pelas empresas, a emitir aquela nota de apoio vergonhosa ao Salles e ao governo Bolsonaro. Aí a gente pode dar o exemplo de algumas empresas, né, Caio, que você tem em mente, aí no caso... Eu acho que exemplos positivos, né? A gente teve a Natura, que foi a primeira empresa que saiu à frente, mobilizou, inclusive, outras empresas do setor para exigir essa nota pública que foi feita. Empresas como a Marfrig, que também fez uma reação imediata. O Beach Park foi uma empresa que saiu da sua entidade porque não concordou de forma nenhuma com aquele posicionamento. E a gente tem outras aí no caminho, o Boticário, a Avon. Esse setor de higiene e beleza é um setor que reagiu de uma maneira muito positiva e rapidamente. Perfeito. Caio, a gente agradece aqui a sua participação, a gente já estava com saudade de você. Um beijo. Então, vamos ver se a gente consegue falar outras vezes, né? Eu acho que pauta não vai faltar, Marilu. Pauta não vai faltar para a Rádio Brasil Atual e vai faltar para nós, né? Como diz nosso querido amigo Vitor Marchetti, de tédio não morreremos, né? Não. É isso Tá aí. bom? Beijo, Caio. Obrigada. Beijo para vocês. Um grande abraço. Tchau. Falamos aqui com o Caio Magri, ele que é diretor-presidente do Instituto Ethos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.